É isso que o sangue de Jesus faz. Ele lava a gente do pecado, lava a gente da tristeza, lava a gente da angústia, lava a gente da consciência pesada. Bom dia! A gente tá aqui hoje, terça-feira. O dia tá cinza hoje em São Paulo. E eu quero falar hoje sobre um assunto, eu quero conversar com vocês sobre um assunto tão importante, que é a oração. Eu tava pensando aqui, perguntando, Senhor, o que a gente conversa hoje? E muitas vezes eu fico esperando o Espírito Santo tocar no meu coração. E eu tava literalmente folheando a Bíblia. E eu parei no Salmo 32, que é um salmo de Davi. Olha que legal. Considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo. Cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você. E você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora. A minha culpa evaporou e o meu pecado desapareceu. Olha que lindo. Gente, uma das coisas que eu acho que são mais dignas de inveja em toda a Bíblia era o relacionamento de Deus e Davi, né? Era essa entrega que ele conseguia ter com Deus, essa sinceridade de coração, esse despreendimento que ele tinha de se derramar para Deus. E Deus, e ele sabia que ele errava. A gente tem momentos aqui que a gente vê Davi errando como qualquer ser humano, mas ainda assim ser chamado homem cujo coração alegra a Deus. E isso vira a meta da vida, né? Isso vira a meta da vida. Será que um dia eu chego a 1/10 do que Davi foi? Isso é uma coisa que a gente fica acabando pensando, né? E eu acho difícil, mas ok. Não custa nada tentar, não custa nada sonhar. E aí eu pensando, oração, né? Ele fala, considere-se afortunado, você que ganhou um novo começo, cuja ficha está limpa. O Eterno não tem nada contra você, você não está escondendo nada dele. Como se fosse possível esconder algo do Senhor. Mas o Senhor faz as perguntas, né? A gente vê lá no Éden, o Senhor quer esse relacionamento em que você se derrama diante dele. Ele sabe de tudo, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe qualquer pensamento que passou pela sua cabeça. Mas ele quer que você conte a ele. Porque é nesse momento, quando você conta para ele, que tudo que está represado no seu coração, de angústia, de tristeza, de peso, vai embora. É de se derramar diante do seu pai. Às vezes a gente esquece ou não para pensar nesse aspecto do relacionamento que a gente tem com Deus, que é, ele é o nosso pai. Ele é o nosso Deus, porque a gente tem essa relação de hierarquia com ele. Ele é o nosso Deus, nós somos servos dele. Mas apesar de servos, ele não se relaciona conosco como servos. Ele se relaciona conosco como pai e filho. Ele quer que a gente não se esqueça desse aspecto do nosso relacionamento com ele. Acho que é mais fácil a gente, para ser humano, muitas vezes entender esse relacionamento Deus e servo do que Deus pai e filho. E aqui em Davi a gente vê esse derramar, que ele conseguia se derramar diante dele. E olha que isso, Davi é antes de Jesus. Sabe, as pessoas falam o seguinte, tem o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se o Deus do Velho Testamento fosse um Deus bravo, um Deus irado, enquanto do Novo Testamento, apresentado por Jesus, é um Deus good vibes, do amor. Não, Deus é o mesmo. E a gente consegue ver que Davi enxergou isso ali no Velho Testamento, antes de Jesus vir. Ele conseguiu ter essa relação, enxergar o Deus como um pai de amor, em que quanto ele não se derrama diante de Deus, ele não consegue ter leveza, não consegue segurar, a gente não consegue segurar, o ser humano não foi feito para segurar angústia, não foi feito para segurar peso, tristeza. E Deus espera que todo peso e tristeza seja derramado diante dele. Porque Davi fala, e quando eu guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Seja a gente está falando aqui, como a Davi estava falando de um pecado, né? Eu imagino aqui provavelmente aquele pecado dele com Batseba. Mas a gente leva tudo a Deus em oração. Porque essa angústia do nosso coração cessa nesse momento. Olha o que fala em Filipenses 4:6. Não se aflijam com nada.
Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que conserva a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus, que conserva, que protege, que coloca. A palavra de Deus fala que a bondade do Senhor ele é um escudo para nós. Ela nos protege. E quando a gente leva tudo em oração, quando a gente se derrama diante dele, e é isso que eu estou chamando de derramar. Oração é algo que Jesus também falou. Você chega, fecha a porta do teu quarto, vai para um lugar que você se sente seguro, sem ser vigiado por outros homens, em que você pode derramar seu coração de maneira sincera ali para o Senhor. Porque ele fala, e o Pai que te ouve em secreto vai estar ali, vai te acolher, vai te consolar, vai te mostrar o que é certo, o que é errado, vai te corrigir, vai te disciplinar, vai falar, olha, eu sei que você errou, mas eu tenho um caminhão de misericórdia para você. Porque quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. E Davi fala dessa sensação de ficha limpa, né? Ele fala, considere-se afortunado, feliz mesmo. Você que ganhou um novo começo, cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você. E você não está condenado. Você não está escondendo nada dele. Isso foi o sacrifício de Jesus. Ele limpou a nossa barra, ele limpou a nossa ficha. A capivara do ser humano foi limpa, lá na cruz. Então o processo de confissão não é porque Deus não perdoou ou ele não sabe o que você fez. O processo de você confessar o que está no seu coração é para você mesmo. Porque quando você se derrama diante de Deus, o seu coração fica leve. Você sabe que ele conhece você, conhece seu coração, conhece as suas angústias. E aí essa confissão, e não é a confissão só do pecado que eu quero dizer aqui não, é a confissão daquilo que está te angustiando, daquilo que tá te trazendo tristeza, aquilo que está te preocupando, aquilo que está te espremendo, te comprimindo. Isso lava seu coração, lava a alma. Isso é um processo. Eu aprendi que a oração, ela lava a nossa alma. Ela lava o nosso interior. É isso que o sangue de Jesus faz. Lava a gente do pecado, lava a gente da tristeza, lava a gente da angústia, lava a gente da consciência pesada. Lembra no Éden? Quando Deus, mesmo sabendo que Adão e Eva já tinham feito, ele tá ali andando pelo jardim e fala, Adão, Eva, onde vocês estão? Aí eles confessam, a gente tá aqui escondido. O que você fez? Ele sabe o quanto é importante para o ser humano colocar para fora. Então ele estimula você a isso. Ele estimula você a colocar o que está no seu coração para fora e sentir o que Davi sentiu aqui. Afortunado, liberto. Porque a pressão vai embora, a culpa evapora, o pecado desaparece. Com isso, olha o versículo 6. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar. Porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e nos sentiremos ilesos. O Eterno é a minha ilha de refúgio. Ele mantém um perigo bem longe da praia. E os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Uma coisa... Deixe-me dar bons conselhos a você. Olhando nos seus olhos e falando diretamente a você. Olha isso. Não seja teimoso, como o cavalo ou a mula, que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. Os que desafiam a Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Quando você está diante do Senhor, se derrama diante dele, a angústia que está no seu coração, ou algo que você fez que te entristeceu, ele fala, você será amado em qualquer situação e lugar. Essa é a segurança que nós temos em Deus. Ser amado em qualquer situação e em qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Essa é uma segurança brutal, de um peso grande. Nós, quando nos derramamos diante do nosso Pai, nós somos amados em qualquer situação e em qualquer lugar. Tem segurança maior que essa? Tem alegria maior que essa? Tem paz maior que essa? Por isso que Paulo, quando orienta a gente aqui em Filipenses, falar, não se aflijam em nada. Não é só a preocupação que você tá com medo e vai lá e pede ajuda ao Senhor. Não se afligem também em abrir seu coração para Ele. Orem a respeito de tudo. Contem a Deus a sua necessidade.
E não se esqueçam de agradecer. Porque assim você vai experimentar a paz de Deus que excede o entendimento. É aquela paz de tudo está um caos à sua volta, mas você já se derramou diante dele. E a segurança de ser amado em qualquer situação e em qualquer lugar te traz essa paz. Isso é espetacular. Então, o que eu quero estimular você hoje? A se abrir e se derramar diante de Deus em oração. Em confessar pecado, mas também confessar tristeza, confessar angústia, confessar medo. Porque você vai ser amado em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Não é maravilhoso? Então vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é completa e é maravilhosa. Ela é orientação no momento que estamos no escuro. E ela é consolo no momento em que estamos angustiados. Ela é amor, ela é paz, ela é alegria. Porque, Senhor, como bem diz aqui na tua palavra, a sua palavra é Jesus. E Ele que nos dá esse consolo, essa alegria, essa paz, esse entendimento, essa direção. Pai, ajuda-nos a compreender essa palavra e esse amor, em que é presente em nossa vida, em qualquer situação, em qualquer lugar. E eu quero te agradecer por isso. E em nome de Jesus que a gente ora hoje. Amém. Tchau, tchau, gente. Um grande beijo.